O que eles estão fazendo é o seguinte: como é que você faz para aumentar o tamanho do Estado? Vamos pensar como se nós fôssemos socialistas querendo implementar aqui o socialismo. Então eu tenho aí uma economia produtiva, gente que trabalha, eu tenho que tirar o dinheiro do bolso deles. Mas eles, obviamente que eles são submissos, porque afinal de contas eu sou o poder, eles não são. Eu posso fazer muito, eu posso editar uma medida provisória no calar no apagar das luzes do ano, como foi feita com essa 323, eu posso fazer aumentos escondidos de impostos, eu posso fazer uma porção de coisas sorrateiras. Mas eu preciso de uma certa legitimidade mesmo assim, quer dizer, eu preciso mostrar alguma razão para a população para fazer isso. Ora, então o que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia fundamental que você e eu usaríamos caso estivéssemos no lugar deles? Nós temos que criar a ideia de que todo mundo na sociedade é inimigo de todo mundo. Porque se todo mundo é mundo, então tem que ter alguém que faça uma espécie de arbitragem dessas inimizades. Essas inimizades têm que ser arbitradas por alguém, e esse alguém é o Estado. Então, como é que eu faço isso? Eu crio, por exemplo, um incentivo absolutamente sem cabimento a todas as reivindicações de minorias. Eu crio a ideia de que os pretos são inimigos dos brancos, ou o contrário. Eu crio a ideia de que os homens e as mulheres são inimigos. Imagine, o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. Se não fosse. Claro que não tem 14 bilhões de homens e mulheres que geraram 7 bilhões, porque alguns são irmãos, né? Então, deve haver pelo menos um pouco mais do que 7 bilhões de homens e mulheres que já existiram e que produziram esses 7 bilhões de habitantes que tem hoje. Será que a humanidade, que foi capaz de reunir homens e mulheres voluntariamente para produzir 7 bilhões, foi feita? Se esse processo foi feito por um processo de inimizade, de conflito, você acredita nisso de verdade? Você é inimigo da sua mulher? A sua mulher é a sua inimiga? Será possível que a gente imagine que homens e mulheres são de fato inimigos e que é preciso ter uma intermediação do Estado para que eles deixem de ser? Olha, uma vez eu perguntei para uma investigadora de uma delegacia da mulher, perguntei assim: vem cá, o que acontece aí na delegacia da mulher quando uma mulher apanha da vizinha e vai lá reclamar que apanhou da vizinha? O que vocês fazem? Ela falou assim: nada. Eu disse: mas como nada? Não, porque a gente só atende aqui quando o agressor é homem. Ué, então, peraí, então não é a delegacia da mulher, é a delegacia contra o homem. Assim, não, é justamente isso que é mesmo. Ou seja, então o que acontece quando você precisa criar um superestado com superpoderes? Você precisa inventar briga em cada canto da cidade. Então você tem que inventar a ideia de que o cartola do futebol é inimigo do torcedor. Aí você gera um estatuto do torcedor. Você tem que criar a ideia de que o jovem é inimigo do velho, então cria o estatuto do idoso. Tem que criar a ideia de que o branco é inimigo do preto, então se cria as leis de proteção e de anti-preconceito racial. Tem que criar a ideia de que os patrões são inimigos dos empregados, daí tem que criar a justiça trabalhista e mais o PROCON e não sei o que o consumidor é inimigo do patrão. Então, como é que é feito isso? É feito de uma maneira que pareça que todos os indivíduos na sociedade estão em embate, estão em distúrbios, estão em inimizade permanente. E como todo mundo então não para de brigar, quem é que aparece para resolver o problema? É o sacrosanto Estado, que aparece então com seus mecanismos repressores, e que para que possam existir precisam ser financiados pelo dinheiro da gente mesmo, e que diz assim: não, eu que sou Estado, eu sei melhor como faz para lidar com a relação homem e com mulher. Então, para você compreender bem o que é que significa esse conjunto extraordinário de legislações ditas de natureza social, são simplesmente uma armadilha que estão pondo no seu trajeto, que é financiada com o seu dinheiro para controlar tudo. Não aceite uma coisa dessas. O Estado não tem que se envolver em assuntos privados. Se tem algum empresário que não atende bem a você, faça a única coisa que você pode fazer: não compre mais. Conte para todo mundo que trata-se de uma empresa vigarista e picareta. Mas não vá correndo pedir licença, ajuda para a polícia. Isso é bobagem. Se uma mulher recebeu uma cantada de um homem, faça como toda mulher fez até hoje. Coloque-se na sua posição de superior, de poder sobre os homens e não dê a mínima. Agora, eu acho inacreditável isso. As mulheres, que uma mulher comum tem um controle absoluto sobre qualquer homem. É claro, pode ter um outro maluco que é incontrolável. As mulheres mandam na relação, estabelecem um enredo.
Agora, uma mulher levou uma cantada, ela vai correndo pedir ajuda para a polícia. Vocês já imaginaram que país ridículo que é esse que nós estamos criando? Nós estamos infantilizando todo mundo. Como é que você infantiliza todo mundo? Você cria a ideia maluca de que todo mundo é inimigo de todo mundo, e aí traz o Estado plenipotenciário que agora, em vez de produzir produtos físicos, em vez de andar na economia, fica tentando controlar o que nós falamos, o que nós dizemos, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Vocês acham que isso é pouco totalitarismo? É muito melhor pegar os milicos autoritários, porque esses milicos não querem conquistar a sua mente, não querem produzir o teu enredo. Eles não querem que você veja o filme X ou Y, mas eles não querem que você pense de outro jeito. Essa situação que nós vivemos hoje é de um totalitarismo típico daquilo que Orwell escreveu em 1984. É uma espécie de Big Brother que sabe tudo o que você diz, sabe tudo o que você lê, tudo o que você escreve. Daqui a pouquinho está o governo olhando a internet com o direito de entrar no mérito das suas mensagens. E essa gente, então, fica controlando você com o seu próprio dinheiro. Esse é o problema fundamental que nós precisávamos, contra o qual nós tínhamos que nos rebelar um pouco, pelo menos a gente tinha que ficar chateado com isso. Agora, a pior situação de todas é a gente entrar nessa história como ingenuamente, ainda achando muito bonito que tem a lei disso, daquilo, o estatuto daquilo, o estatuto do outro. Imagine se tem cabimento uma coisa dessa. Pense um minuto que você vai perceber que não tem sentido, nem tem cabimento. Mas pense, tá? Saia um pouquinho da hipnose coletiva e comece a perguntar assim, será que isso está certo? Faça a mesma coisa que você pode estar fazendo comigo agora, com o conjunto das regras que estão hoje aí atuando para criar a sociedade do jeito que ela é. Within the KGB is a department that specializes in planting false stories and forged documents to distort others' perception of reality. It is the department that deals in disinformation. Main purpose. Yuri Bizminov is a former KGB agent. Follows the statement of a very ancient Chinese philosopher, Sun Tzu, who was born 500 years BC, before Jesus Christ, who said something to the effect that fighting war on a battlefield is the most stupid and primitive way of fighting a war. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in your enemy's country, be it moral traditions, religion, respect to your authority and leaders, cultural traditions, anything. Put white against black, old against young, I don't know, wealthy against poor, and so on. Doesn't matter. As long as it disturbs society, as long as it cuts the moral fiber of a nation, it's good. And then you just take this country, when everything is subverted, when the country is disoriented and confused, when it is demoralized and then destabilized, then the crisis will come. Then the crisis will come. É acusado de racismo e também de preconceito contra as mulheres. Tudo por causa de um videoclipe em que ele e o jogador Neymar aparecem fantasiados de macaco ao lado de mulheres vestidas só de biquíni. Projeto que proíbe os pais de baterem nos filhos. A lei da palmada precisa passar pelo Senado antes de ser sancionada pela presidente Dilma. A proposta, que é polêmica, prevê a punição também para quem não denunciar as agressões. Palmadas, beliscões ou xingamentos. Os pais que aplicarem castigos desse tipo nos filhos serão encaminhados para programas de proteção à família e até a tratamento psiquiátrico. Escândalo numa escola pública de Belém. Um estudante filmou 2 colegas praticando sexo dentro do colégio. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar
as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, de crucifixos dos espaços públicos, desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas